o incrível segredo por trás do sinal UAU que transformou a física como nunca antes. João, um jovem de 18 anos, sempre sonhou grande, mesmo morando em um dos bairros mais simples da zona norte do Rio de Janeiro. Desde pequeno, ouvia da mãe que a educação era a chave para um futuro melhor. Ele se lembrava das noites em que, cansado, depois do trabalho na oficina de motos, ainda se debruçava sobre livros emprestados, sonhando em ser um grande cientista. O desejo ardia em seu peito e o empurrava a lutar contra as dificuldades financeiras que sua família enfrentava. Certa tarde, enquanto garimpava em um sebo, seus olhos brilharam ao encontrar um velho livro de física. As páginas amareladas estavam repletas de anotações do seu avô, um respeitado professor em sua juventude. Quando leu sobre o sinal UAU, seu coração disparou. Era uma mensagem cósmica que intrigou a comunidade científica por anos. Sem dúvida, aquilo podia ser sua chance de brilhar no mundo da ciência, como os grandes cientistas que admirava. Mas, quando chegou em casa e contou para a família, a empolgação virou dúvida. Sua mãe o olhou com olhos preocupados, dizendo: "Meu filho, isso é um sonho muito arriscado. Você precisa de um trabalho seguro." Enquanto o medo a consumia, João sentiu um nó na garganta. Ele sabia que a vida na oficina não era o que ele queria, mas a pressão da mãe e as dúvidas da vizinhança pesavam como um peso em suas costas. Mas seu avô, sempre com um olhar de confiança, o encorajava. "Você pode fazer mais, meu neto. Siga em frente." E assim, entre longas conversas apaixonadas sobre ciência, João e seu avô criaram um laço quase palpável, uma cumplicidade repleta de esperança. As noites em claro passaram a ser recheadas de estudos e experimentos, e a ideia de revelar o sinal UAU começou a pulsar em sua mente. Ali, entre as paredes da casa simples, ele se via diante de uma única decisão. Deveria usar aquela descoberta para fugir do bairro e buscar uma vida melhor, ou deveria compartilhar com aqueles que sempre o apoiaram, mesmo sem acreditar totalmente em sua capacidade. Era um dilema e tanto. A responsabilidade exigia um peso gigantesco sobre seus ombros. Ele começava a realizar alguns experimentos em casa, enquanto o murmúrio dos vizinhos ecoava em sua mente. Um menino da Zona Norte inventando algo grandioso. Laços de apoio e desconfiança dançavam entre eles, e os olhares céticos testavam sua determinação. Era um misto de dor e esperança. E então, a vida deu uma guinada emocionante. Uma feira científica comunitária estava prestes a acontecer. O coração de João disparou de novo. Ali estava a oportunidade que ele precisava. Como poderia não compartilhar sua descoberta com a comunidade? Isso poderia inspirar outros jovens, assim como ele, a sonharem grande, mesmo quando a vida tenta dizer o contrário. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. João sabia que sua escolha não era apenas sobre ele, mas sobre todas as pessoas que, assim como ele, lutavam por um futuro melhor. O que ele vai fazer com essa descoberta? A pergunta reverberava em sua mente, fechando o primeiro ato da sua jornada e prometendo um futuro repleto de incertezas e possibilidades sem fim. A feira científica estava a apenas alguns dias de acontecer e a energia no ar se tornava palpável. As vozes das crianças brincando na rua, os cheiros das comidas vendidas nas barracas, tudo isso se misturava à ansiedade de João, que se sentia dividido entre excitação e medo. O espaço onde a feira seria realizada estava em obras, e aqueles pequenos detalhes pareciam se intensificar, como se o universo estivesse conspirando para que ele se sentisse ainda mais pressionado. João passava horas em seu quarto, cercado por papéis rabiscados e peças de equipamentos improvisados. Ele estava determinado a apresentar algo que não fosse apenas uma teoria, mas sim um experimento que pudesse tocar o coração das pessoas. Enquanto organizava suas ideias, lembranças de seu avô vinham à mente. As noites em que o homem sábio contava histórias sobre grandes cientistas e suas descobertas. "O que diria você agora, vovô?" João murmurou para si mesmo, um sorriso tristonho no rosto. A hesitação da sua mãe ainda estava presente. Ela não suportava a ideia de que seu filho pudesse se expor ao ridículo, e seu coração se apertava ao pensar na possibilidade de falhar.
Mas havia algo dentro de João que pulsava, uma chama que não se apagava. Ele queria não só buscar a própria luz, mas acender a esperança de outros também. Finalmente, o grande dia chegou. Ele vestiu uma camisa que seu avô havia usado em suas últimas palestras, sentindo que, de alguma forma, o espírito dele estava ali com ele. Ao entrar na escola onde a feira ocorria, João sentiu um frio na barriga ao observar as bancas decoradas, repletas de projetos incríveis. Ao mesmo tempo, viu os rostos conhecidos dos amigos e vizinhos, alguns animados, outros indiferentes. "Pronto para isso, João?", disse Felipe, um amigo da infância, com um sorriso encorajador. "Você não vai decepcionar a gente." Quando finalmente chegou seu momento, a multidão começou a se reunir. Os olhares curiosos, misturados com expressões de ceticismo, estavam voltados para ele. João respirou fundo. É agora ou nunca, pensou. Ele caminhou até a frente, o coração pulando no peito. Uma lousa em sua frente estava coberta, e ele a destampou com um gesto dramático. Revelara sua descoberta sobre o sinal UAU. Era mais do que apenas um ato de ciência. Era um manifesto sobre sonhos, fé e coragem. Ao explicar seu projeto, João olhou nos olhos de seus vizinhos. Ele faleceu ao falar sobre onde o sinal UAU poderia levar a humanidade, como poderia transformar a forma como viemos a ver o cosmos. As palavras saíam de sua boca com fervor. Ele viu o brilho de esperança se refletir nos rostos de alguns e isso o alimentava. Mas, quando ele terminou, houve um silêncio pesado. A expectativa no ar era quase insuportável. Uma senhora da plateia que sempre o ignorou ergueu a mão, seu olhar penetrante e crítico. "E se isso tudo não passar de um sonho, hein? E se você se escorregar e falhar, João?" O murmúrio se espalhou e o desânimo começou a preencher o ar. Mas ele não estava disposto a recuar. "E se eu não tentar? E se eu deixar que o medo me paralise?" O eco de suas palavras reverberou no espaço. Ele percebeu que aquele momento não era só sobre apresentar um projeto, mas sobre vencer suas próprias inseguranças. Como João lidaria com a dúvida da plateia? Todo aquele sentimento de insegurança, misturado com a faísca da esperança, se tornava um turbilhão dentro dele. O que aconteceria a seguir seria decisivo. Contudo, um novo pensamento atravessou sua mente. E se houvesse algo mais, uma verdade ocultada sobre o sinal UAU que ele ainda não tinha descoberto? Em meio ao silêncio, a tensão aumentava. O que se desenrolaria a seguir só poderia ser descrito como um divisor de águas em sua jornada. A sala parecia vibrar e o silêncio se tornava ensurdecedor. A tensão apertava o coração de João, mas ao mesmo tempo suas ideias fervilhavam na mente. O rosto da senhora o atormentava, mas ele se lembrava das palavras de seu avô. A dúvida é o primeiro passo para a descoberta. Era hora de aprofundar na verdade que tanto o intrigava. Ele respirou fundo e decidiu que não era suficiente apenas defender o seu projeto. Era hora de ir além. O sinal UAU não é apenas um sinal aleatório no espaço. Começou segurando a lousa com mais força. Ele é um convite para desafiar tudo o que acreditamos saber sobre a vida fora da Terra. E se esse sinal for, na verdade, uma resposta para perguntas que nem ousamos formular? Olhares confusos pairaram na multidão, e isso motivou ainda mais. João percebeu que naquele instante podia ir muito além de uma simples apresentação. Era um momento de chance, de alavancar sua mensagem, de transformar as interrogações em curiosidade. Então, o que poderia estar além desse sinal? Que segredos do universo ainda não desvendamos? Questionou, criando um clima de expectativa. Ele viu o olhar atento de Felipe e de vários colegas que antes estavam indiferentes. A energia estava mudando. Ele começou a compartilhar pequenos detalhes sobre como cientistas de renome dedicaram suas vidas para entender esses mistérios. Relatou a importância de continuar questionando, de não aceitar a resposta mais fácil e a necessidade de manter a mente aberta para as possibilidades cósmicas. As palavras que iam surgindo de sua boca pareciam um elo de ligação entre ele e a plateia. Aquela senhora, anteriormente tão crítica, observava com mais atenção agora, e João decidiu que não iria parar. Um feixe de determinação iluminou seu ser. Ele fez uma pausa, olhou para a lousa e depois para a multidão, e confessou: "Eu mesmo fui tomado pelo medo, medo de não ser ouvido, medo de não ser levado a sério. Mas, ao pesquisar sobre o sinal UAU, eu percebi que o maior erro é o conformismo e a maior força é a curiosidade.
Alguns sorrisos começaram a surgir. João viu rostos começando a mudar. As armaduras de ceticismo estavam começando a se desmoronar. Ele continuou, mais forte do que nunca. Imagine se o sinal UAU for realmente uma mensagem, uma chamada para nos unirmos numa jornada de exploração. Os olhares eram agora ávidos. Ele se lançou em histórias de inspiração, de cientistas que arriscaram tudo pelo conhecimento, de como perguntas não respondidas podem mudar destinos. E então, enquanto as emoções pulavam como fogos de artifício pelo espaço, ele se lembrou do avô novamente. O sábio homem sempre falava sobre a capacidade humana de sonhar. Então, vamos sonhar juntos, João concluiu. E a frase ecoou no espaço. Poderia aquilo ser suficiente para quebrar as correntes que o encarceravam em sua insegurança? Quanto mais falava, mais se sentia livre e parte de algo maior. E, finalmente, uma onda de aplausos estourou. Primeiro tímidos, mas crescendo em intensidade. Ele sentiu que talvez a fé que depositara em si mesmo estava começando a dar certo. Mas, no fundo, ele ainda sentia que havia mais, que a verdade oculta sobre o sinal UAU ainda estava por vir. Após a apresentação, enquanto as pessoas se dispersavam, uma menina se aproximou. João, o que acontecerá se hoje à noite você receber um comunicado sobre o sinal UAU? João congelou. O que ele faria se isso realmente acontecesse? As palavras dela pairavam no ar, carregadas de potencial e incerteza. Ele sorriu nervosamente. Bem, isso seria uma nova aventura. O que será que essa noite reservava? A pergunta ficava suspensa, como as estrelas no céu, aguardando por uma resposta que estava prestes a desvelar. A noite estava caindo lentamente, e com ela, uma expectativa palpável preenchia o ar. João estava em casa, sentado na beirada da cama, o coração acelerado. A proposta da menina ecoava na sua mente, como um sussurro constante. O que aconteceria se um comunicado chegasse? Daria um passo em direção ao desconhecido ou se esconderia no conforto da sua zona de segurança? A imagem do sinal UAU dançava em sua cabeça, misturada com todas as teorias que aprenderam ao longo dos anos. Ele subiu ao computador, sua mente fervilhando com perguntas. No fundo, havia uma faísca de esperança. O que seria essa mensagem? Um convite para explorar o cosmos ou uma confirmação de que não estávamos sozinhos? Antes que pudesse se perder em pensamentos profundos, João decidiu fazer algo. Ele começou a digitar. As palavras fluíam como um rio, e a ideia de uma nova pesquisa começava a tomar forma. Queria entender, não só o sinal em si, mas o que ele representava. O que encantava sua mente não eram apenas números ou dados, mas a possibilidade de uma conexão com algo maior. Todos os seus medos, receios e desconfianças estavam sendo empurrados para trás por essa nova força que o consumia. Subitamente, seu celular vibrou, quebrando o silêncio denso do quarto. O coração disparou. Era uma mensagem de um amigo da faculdade, Felipe, que havia assistido à apresentação. Você viu a notícia? Um cientista famoso está organizando uma reunião para discutir o sinal UAU. O evento será amanhã, e ele está chamando só os melhores. Com o queixo caindo, João sentiu um misto de emoção e incredulidade. Era a chance que ele estava buscando? Ou uma miragem que o destroçaria mais uma vez? Por um momento, a insegurança voltou a encurralá-lo. Ele sabia que precisaria de mais do que apenas sua curiosidade ou paixão. A pergunta lhe pesava. Estava preparado para dar esse taço? O medo do fracasso sempre foram um companheiro constante, mas agora parecia insignificante diante da perspectiva de uma verdadeira descoberta. Ele respirou fundo, tentando acalmar a tempestade que se formava dentro de si. As palavras do avô chegaram à mente como um lembrete reconfortante. Entregar-se à dúvida é parte do caminho. E se ele falhasse? A verdade era que, mesmo que não houvesse sucesso imediato, o aprendizado e as respostas poderiam ser exatamente o que ele precisava. Com a determinação começando a brotar, João respondeu a Felipe, confirmando sua presença. Naquela noite, ele decidiu que a dúvida não seria um fardo, mas sim uma ferramenta. Sentou-se mais uma vez à mesa e começou a preparar perguntas. O que ele realmente queria saber? Que verdades poderiam ser desveladas na reunião? Enquanto os dados e questionamentos se amalgamavam em um novo documento, um lampejo de alegria explodiu dentro dele. Ele estava em movimento. Com um sorriso largo no rosto, fechou o laptop. Agora era hora de descansar. Porém, antes de adormecer, seu celular vibrou novamente.
uma notificação de um e-mail com um remetente desconhecido. O coração parou por um instante. Ele hesitou. Seria a mensagem que tanto esperava? Com mãos tremendo, João decidiu abrir. Se aquilo realmente fosse sobre o sinal UAU, o que mais poderia descobrir? Quando clicou em abrir, ele não fazia ideia de que estava prestes a receber uma revelação que mudaria tudo. A imagem da tela se iluminou e, à medida que os caracteres foram aparecendo, o coração de João começou a acelerar novamente, mas por um motivo totalmente diferente. As palavras não eram apenas um texto qualquer, eram um convite, um desafio. Ele leu atentamente, um sorriso se formando em seu rosto a cada linha. A mensagem falava sobre uma nova pesquisa que integrava, de maneira inovadora, o estudo do sinal UAU com outras descobertas recentes em astrofísica. O remetente, um físico renomado que ele sempre admirava, desejava reunir mentes brilhantes para discutir as implicações daquela revelação. Você está convidado para fazer parte de um grupo seleto de estudiosos, onde abordaremos as novas teorias, dizia o e-mail. João não conseguia acreditar. Era como se seus sonhos estivessem se concretizando na tela. Ele se viu em uma sala cheia de pessoas influentes, debatendo sobre algo que ele sempre quis entender melhor. A adrenalina corria por suas veias, e o medo que o paralisava antes pareceu desaparecer, dando lugar a uma centelha de esperança. Enquanto absorvia a mensagem, outros sentimentos começaram a emergir. A insegurança ainda estava lá, sussurrando em seu ouvido: "Você não está à altura." Mas João também se lembrava de todas as noites em claro, das horas dedicadas ao estudo, das críticas e comentários duros que enfrentaram ao longo do caminho. Não, ele não seria mais refém do medo. Essa era a sua chance. Ele precisava se preparar. Apenas um dia até a reunião. João desligou o computador e começou a montar um caderno de anotações. As perguntas que queria fazer tomaram forma rapidamente. Quais eram as implicações do sinal UAU no entendimento da vida fora da Terra? Como essa descoberta poderia mudar nossa perspectiva do universo? Sua mão corria pelo papel, rabiscando anotações, perguntas e ideias. Cada novo traço era como um pequeno passo desbravando o desconhecido. Quando ele finalmente se sentou para descansar, a excitação era palpável. Mas logo uma sombra de preocupação surgiu. E se ele não fosse capaz de acompanhar a conversa? E se as ideias que ele criara em sua mente desaparecessem no momento em que entrasse naquela sala repleta de especialistas? Com o coração apertado, João olhou pela janela. A lua brilhava intensamente no céu, como se estivesse iluminando seu caminho. Respirando fundo, ele se lembrou de uma frase que sempre o guiara: "Coragem é a resistência ao medo, e não sua ausência." Ele sabia que estava diante de uma oportunidade única, e dar o primeiro passo poderia ser o que mudaria sua vida para sempre. Dessa forma, a decisão estava tomada. Ele se levantou e começou a se organizar. Assim que fez a última revisão em suas anotações, um novo e-mail chegou à sua caixa. Com o coração acelerado, ele clicou novamente. O remetente era familiar e a mensagem começou a se formar diante de seus olhos. "João, precisamos conversar. Você não imagina o que encontramos." O botão de abrir parecia maior do que o mundo inteiro. O que será que estaria por trás daquela nova mensagem? João clicou no e-mail e a expectativa tomou conta dele. O cursor piscava como um farol e ele tinha certeza de que aquilo poderia mudar tudo. Quando a página finalmente carregou, a mensagem soava quase como um sussurro urgente. "João, nossa equipe encontrou uma conexão entre o sinal UAU e uma nova frequência que pode indicar sinais de vida inteligente a bilhões de anos-luz de distância. Precisamos que você esteja aqui para discutir isso em nossa próxima reunião." As palavras se fixaram em sua mente, e o que antes era um sonho distante agora parecia palpável. Estava prestes a fazer parte de algo grandioso, algo que iria revolucionar a forma como a humanidade via o universo. Uma sensação indescritível tomou conta de seu corpo. A adrenalina voltou a subir, mas agora com uma mistura de felicidade e medo. E se tudo isso fosse verdade? Ele não conseguia acreditar que estava no meio de algo tão espetacular. Mas logo a insegurança voltou, como uma sombra insistente. O que ele realmente sabia sobre o sinal UAU? E se fosse um exagero? A dúvida lhe deu um nó no estômago, e cada pergunta que surgia só alimentava seu receio. Ele sentiu a pressão aumentando enquanto a data da reunião se aproximava. Naquela noite, não conseguiu dormir. Mergulhado em livros e internet, João buscava respostas.
O sinal UAU, essa série de ondas que capturou a atenção do mundo, era um fenômeno a ser explorado. Intrigado, ele decidiu que precisava entender não apenas o que significava o sinal, mas a totalidade das implicações. Ele se lembrava da primeira vez que lera sobre ele, uma pequena onda de som no meio de um vasto silêncio cósmico. Ao amanhecer, ele estava cercado por anotações, gráficos e referências. O cansaço pesava mais do que ele esperava, mas não havia tempo para desistir. A reunião estava próxima e ele sabia que teria que dar o seu melhor. No dia seguinte, ao se arrumar, uma nova mensagem soou no telefone. João, estou ansioso para conversarmos. Era de um dos pesquisadores que participaria da reunião, um nome famoso que ele sempre admirou. A simples ideia de alguém tão renomado esperar por ele aumentou sua ansiedade. No caminho até o local do encontro, João respirava fundo e tentava acalmar seus pensamentos. Ouvindo música no rádio, ele se lembrou de como cada batida parecia conectar diferentes elementos de sua vida. Aquilo o fez refletir sobre o quanto havia lutado por cada conquista. Uma determinação nova brotou dentro dele. Ele não ia deixar que o medo o barrasse mais. Não ali, não agora. Chegou diante do prédio, um edifício moderno e imponente. O espaço era decorado com artefatos científicos que pareciam convidar todos a um novo começo. João parou na entrada e sentiu o coração pulsar forte. Ele poderia estar entre as mentes mais brilhantes do mundo, e ali ele tinha que se mostrar. Quando entrou na sala, sentiu a energia vibrante no ar. Conversas animadas preenchiam o espaço, e enquanto olhava para cada rosto ao seu redor, uma mistura de entusiasmo e nervosismo tomava conta dele. Toda a luta valeria a pena. Mas antes que pudesse se organizar e dar seu primeiro passo, uma voz forte chamou sua atenção. Senhoras e senhores, temos uma surpresa. O que temos aqui pode mudar tudo. A frase pairou no ar como um mistério sem solução. Seria essa surpresa que poderia reescrever a história da física e da astrofísica? O coração de João disparou novamente, e ele sabia que estava prestes a descobrir algo épico. Ele se aproximou, sua mente girando em torno das possibilidades. Contudo, essa revelação prometia algo mais profundo do que ele esperava. A sala silenciou de repente, e todos os olhares se voltaram para um telão enorme que preenchia a parede do fundo. Um brilho intenso iluminou os rostos ágeis dos cientistas e pesquisadores, evidenciando a expectativa no ar. A tensão era palpável, quase como se cada respiração fosse uma prece silenciosa por uma revelação impactante. Iniciou uma apresentação e o coração de João acelerou, batendo descompassado. As primeiras imagens começaram a aparecer, todos os dados coletados em anos de estudos. Entre gráficos cintilantes e diagramas complexos, ele percebeu que um novo sinal estava sendo destacado. Era um padrão claro, como uma mensagem codificada vinda de milhares de anos-luz. Como todos sabemos, o sinal UAU sempre foi uma anomalia. Começou o apresentador, um homem de cabelos grisalhos e olhos brilhantes. Mas agora, com essa nova frequência, estamos começando a compreender o que isso realmente significou e aonde isso pode nos levar. As palavras ressoavam na mente de João. O que antes parecia um mistério se tornava uma janela aberta para o desconhecido. Sentado entre gênios, ele se viu tomado pela emoção e pela necessidade de intervir. Se ao menos tivesse coragem de levantar a mão e perguntar o que ninguém parecia ter certeza. Uma inquietude cresceu dentro dele. O que era aquela nova frequência e o que poderia significar para a ciência e, mais importante, para a humanidade? Podemos estar diante de um novo horizonte, continuou o apresentador. Isso pode ser uma transmissão intencional, literalmente uma comunicação. O murmúrio na sala era quase ensurdecedor e, de repente, os questionamentos que eles levantavam começaram a ecoar na cabeça de João. E se tudo que sabia sobre vida inteligente fora reduzido a suposições? Ele sentia a realidade de uma vida dedicada à pesquisa se desfazer, como areia escorrendo entre os dedos. Um dos cientistas, uma mulher com um olhar feroz e determinação, assumiu o controle da discussão e lançou uma pergunta que atravessou a sala. Se o sinal for uma mensagem, o que é que eles estão tentando nos dizer? Durante aquele segundo, o mundo pareceu parar. A possibilidade da vida fora da Terra não era mais uma mera teoria clandestina, era uma iminência. Mas ao mesmo tempo que a excitação tomava conta, João se via sendo arrastado para a espiral de dúvidas.
E se a mensagem contivesse algo que a humanidade não estivesse preparada para ouvir? A mente humana não estava acostumada com verdades tão grandiosas. O que a sociedade faria com uma revelação desse porte? A sala se encheu de teorias e interpretações, todos tentando encontrar um sentido para a nova frequência. João olhou ao seu redor, percebendo que cada um tinha sua própria perspectiva, mas todas se entrelaçavam em busca de respostas. A sensação de pertencimento aumentava. Ele fez uma escolha naquele momento. Ele não iria ficar em silêncio. Levante-se, disse a si mesmo. E, de fato, ele se levantou. A sala o olhou, um misto de expectativa e curiosidade. Com a mente cheia de perguntas fervilhantes, ele fez o que muitas vezes pensara em não fazer. "O que acontece agora?" perguntou, com a voz tremendo. "Como podemos nos preparar para o que pode vir pela frente?" Um silêncio ressoou por breves segundos. Olhares curiosos se fixaram nele. Nesse instante, João percebeu que não era apenas uma reunião científica. Ali, ele estava no centro de algo monumental, e suas palavras poderiam ser a chave para abrir portas que ele nunca imaginava. A fera havia sido despertada, e o que estava por vir poderia ser mais transformador do que qualquer um deles poderia imaginar. Mas que tipo de transformação João poderia proporcionar? Com uma ideia desenhando-se em sua mente, ele sabia que a conversa acabara de começar. João mal teve tempo de processar o que havia acabado de fazer. A pressão dos olhares sobre ele, uma mistura de admiração e incredulidade, fazia seu coração disparar. As conversas na sala começaram a murmurá-lo novamente, um coro de vozes que tentavam desvendá-lo, mas pareciam se perder em frases truncadas e ideias fragmentadas. Para cada teoria apresentada, surgia um novo questionamento, e João sentiu que, de alguma forma, a própria essência daquele momento estava se revestindo de um peso que ele sequer imaginava. "Precisamos de mais do que suposições", disse a mulher destemida, que antes havia questionado o apresentador. "Precisamos de um plano. Se realmente isso for uma comunicação, temos que decifrar qual mensagem está sendo enviada." A determinação em sua voz ecoou forte no coração de João, alimentando-o com uma faísca de coragem. Os cientistas começaram a se reunir em grupos, cada um tentando explorar a nova frequência sob sua própria ótica. Havia aqueles que debatiam a possibilidade de uma vida extraterrestre benevolente, enquanto outros temiam que o que estava por vir poderia ser hostil. João, em um impulso, se juntou ao grupo da mulher corajosa. Ele queria ser parte daquela busca intensa por respostas que poderiam redefinir a humanidade. "Se esse sinal é uma comunicação, precisamos de um método para analisá-lo", disse João, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. "Precisamos entender o que ele significa em termos de física, mas também em termos de comunicação. Como podemos responder?" Os rostos se viraram para ele, a curiosidade crescendo. A mulher que se apresentou como Ana assentiu. "Exato! Podemos usar algoritmos de aprendizado de máquina para comparar estruturas de dados. Além disso, podemos buscar padrões nas mensagens e vê-los em relação à simbologia que conhecemos." A sala parecia vibrar com a energia da nova proposta. João começou a sentir que talvez seu papel nesse quebra-cabeça não precisasse ser apenas observador. Ele estava pronto para se colocar à prova e tirar proveito do desconhecido, mesmo com a vulnerabilidade que isso trazia. Com noites sem dormir e longas horas em frente aos computadores, a equipe de especialistas começou a decifrar o que chamavam de o enigma da nova frequência. Os dados iam e vinham, cada tentativa de decifrança tornava-se uma sinfonia caótica, onde alegria e frustração se misturavam. Eles se tornaram uma espécie de família, unidos por um objetivo que parecia cada vez mais palpável e, ao mesmo tempo, distante. Em meio a essa nova rotina frenética, João se sentia diferente. Não era apenas a ansiedade pelo desconhecido, mas uma nova compreensão de quem ele era. Não um mero observador, mas um agente de mudança. As discussões na sala davam lugar a momentos de risadas e até algumas lágrimas. O time se aproximava mais a cada dia, e o propósito que os unia os levava a sonhar acordado com o que poderia significar se uma comunicação real se estabelecesse. Então, numa tarde quente, enquanto analisavam novos dados, algo inesperado aconteceu.
Uma nova sequência de sinais começou a se formar na tela. O padrão era diferente de tudo o que haviam visto até então, e a sala se silenciou de novo, prendendo a respiração. João sentiu arrepio na espinha. Todos estavam em alerta e a expectativa estava nas alturas. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo de vez. E foi nesse silêncio que ouviu sua própria voz, trêmula, mas cheia de determinação. Isso pode ser a mudança que estávamos esperando. Vamos descobrir juntos? Olhares se cruzaram e uma nova onda de esperança surgiu. No entanto, antes que qualquer resposta pudesse ser dada, a tela piscou e as palavras começaram a se formar lentamente, como se a comunicação estivesse prestes a acontecer. Todos ficaram em choque. O coração de João disparou ao perceber que o que estava sendo exibido poderia ser o primeiro passo para um entendimento mais profundo entre a humanidade e o que estava além. Era um momento decisivo e ele sabia que a verdade poderia ser mais poderosa ou perturbadora do que jamais imaginara. Como a humanidade reagiria a isso? E, mais importante, como ele enfrentaria essa realidade que estava prestes a se revelar? Os olhos de João estavam fixos na tela, seu coração batendo tão rápido que ele podia quase ouvir os ecos da própria pulsação. Cada letra que aparecia era um misto de nervosismo e excitação, como se fosse um desenho animado cobrindo um segredo que ele sempre soube existir, mas nunca teve coragem de explorar. O resto da sala estava em um silêncio profundo, quase reverente. O ar estava denso com a expectativa e ele podia sentir a energia vibrando ao seu redor. Quando as palavras finalmente se formaram, uma onda de choque percorreu o ambiente. A mensagem, embora críptica, parecia quase poética. A união é a chave. O seu futuro depende da colaboração. Aquilo não era apenas um comunicado, era um chamado. João sentiu uma mistura de esperança e temor. O que significava isso? Qual seria a resposta da humanidade a uma mensagem tão carregada de responsabilidade? Ana foi a primeira a quebrar o silêncio, com uma expressão que misturava admiração e perplexidade. Isso é incrível! Eles não estão aqui para nos atacar, mas para nos alertar. Talvez estejam tentando nos unir para um propósito maior. Sua voz ecoou pela sala, e logo todos começaram a murmurar em concordância. A energia que antes tinha um peso, agora parecia vibrar em uma frequência totalmente nova. A equipe se organizou rapidamente, discutindo a melhor forma de responder à mensagem. Precisamos enviar algo de volta, sugeriu um dos cientistas. João sentiu um frio na barriga ao considerar a ideia. Como eles poderiam expressar suas intenções e sentimentos? Precisariam ser cuidadosos. Mas, ao mesmo tempo, estavam prestes a assumir um passo que poderia mudar a trajetória da humanidade para sempre. Enquanto a equipe discutia possíveis respostas, João percebeu que sua mente estava fervilhando de ideias. Nas paredes da sala havia gráficos de comunicação, linguagens codificadas e teorias sobre vida extraterrestre. Tudo isso era fantástico, mas agora era mais do que isso. Era um apelo à ação. Vamos responder com algo que mostre quem somos de verdade, anunciou João, ganhando coragem de onde antes só havia incerteza. Precisamos transmitir nossas emoções, nossa criatividade. Um simples olá não fará jus a essa oportunidade. As palavras saíam de sua boca como um fluxo, movidas por um impulso que não poderia controlar. Ele se lembrou da música que tocava em seu rádio quando passou pela cidade com seus amigos, das risadas e das conversas à mesa do jantar com sua família. Os olhos da equipe brilharam com a ideia. Que tal um conjunto de músicas que representam nossa diversidade cultural? Sugeriu Ana. E talvez uma mensagem visual, uma imagem que mostre a beleza do nosso planeta. Concordâncias ecoaram, e neste momento, essa sala antes cheia de cientistas se transformou em um estúdio criativo. Pinturas, melodias e até mensagens escritas começaram a fluir. João nunca havia sentido uma unidade como aquela, um propósito maior que o levava a colocar cada fibra de seu ser nesse projeto. Aqueles momentos compartilhados, ações colaborativas, estavam simplesmente favorecendo a ideia de que estavam, de certo modo, conectados com algo muito maior. Mas, enquanto a equipe trabalhava intensamente, uma dúvida pairava no ar. O que aconteceria se a mensagem que eles enviassem não fosse suficiente? E se, em vez de unir, acabasse por dividir ainda mais?
As inseguranças de João começaram a ressurgir. E se eles não entenderem o que estamos tentando comunicar? Ele perguntou, a ansiedade fazendo sua voz tremer um pouco. Ana olhou nos olhos dele e respondeu com firmeza. Nós não podemos deixar o medo nos paralisar, João. Esta é a nossa chance. Podemos ser a ponte para o desconhecido. E assim, com os nervos à flor da pele e a excitação tingindo suas vozes, eles se lançaram na tarefa de criar aquela mensagem. João percebeu que, independentemente do resultado, havia algo grandioso acontecendo, e ele não poderia se deixar levar pelo medo. Enquanto os últimos toques estavam sendo dados, a luz da tela piscou de novo. Já não era mais apenas uma mensagem, era uma nova força. O pânico se instalou novamente em seu coração. O que mais estava por vir? Quando a tela iluminou o que parecia uma nova sequência de dados, todos na sala se voltaram para ela, sentindo uma nova onda de expectativa. Alguma coisa estava prestes a mudar mais uma vez. João sabia que a realidade, mais uma vez, poderia desafiar tudo o que conheciam. O que estaria aguardando nessa conexão inesperada? Ele respirou fundo, ansioso, enquanto a sala se preparava para o que viria a seguir. A sala estava repleta de uma mistura de ansiedade e expectativa enquanto todos observavam a tela. A nova sequência de dados pulsava como um coração vibrante. João sentiu frio na barriga, uma combinação de medo e emoção. Ele sabia que, mais uma vez, estava diante de uma oportunidade transformadora, mas essa poderia ser a mais importante de sua vida. As imagens começaram a se formar lentamente, e um gráfico complexo surgiu. Era algo inédito, um padrão interligado que parecia conectar o sinal UAU a outras frequências estranhas. A equipe em volta de João trocou olhares aflitos e cheios de determinação. Ana finalmente quebrou o silêncio. Isso pode ser significativo, precisamos decifrar. Cada um se lançou a trabalhar. João se viu em estado de fluxo, as ideias borbulhando em sua mente. E se essas novas frequências forem respostas à nossa mensagem anterior? E se eles estiverem tentando se comunicar mais profundamente? Essa ideia incendiou seu espírito, como uma chispa acendendo uma fogueira adormecida. A troca de ideias fervilhava na sala, debate após debate, e o que inicialmente parecia um emaranhado sem sentido começou a clarear. Já não eram mais apenas números, mas uma conexão pulsante com o cosmos. Quando João finalmente tomou a palavra, sua voz ressoou com a confiança que outrora lhe faltava. Precisamos construir um dicionário visual e sonoro que represente nossa humanidade, uma coletânea das nossas culturas, nossas histórias e nosso entendimento. Precisamos de algo que vá além do intelecto. A energia na sala era contagiante. As ideias começaram a florescer. Uma música simplificada, mas representativa, acompanhada de imagens do planeta, da diversidade de vidas que nele habitavam. A mensagem estava tomando forma como labaredas de um incêndio esperançosamente aceso. A tarefa era mais do que técnica, era uma colaboração humana, um gesto de unificação. Com cada novo elemento acrescentado, João sentia o peso de sua responsabilidade. Não era apenas uma missão científica, mas um chamado ao coração humano. Eles estavam criando a primeira comunicação que poderia permitir que outros, talvez seres de outro mundo, entendessem sua essência. Assim que finalizaram a proposta, a equipe respirou fundo. No entanto, a insegurança surgira de novo, um eco persistente. E se não houver resposta? E se formos ignorados? Questionou um dos cientistas. João olhou em volta e percebeu que estava em uma batalha contra o medo que permeava a sala. Nós fizemos o que podíamos, e se não houver retorno, precisamos aceitar que o importante é que tentamos. O que vale realmente é a tentativa e a união que criamos. Nesse momento, as palavras de confiança e fé começaram a tomar conta. Ana sorriu e assentiu, e os outros começaram a se encorajar mutuamente. Eram uma equipe. Ponderaram sobre o bem que poderiam fazer com sua comunicação e o significado profundo disso. Após longas horas, a mensagem estava finalmente pronta para ser enviada. Era uma representação de esperança, de humanidade, de conexão. Então, devagar, a tela mostrou os trâmites que precisavam ser executados para concluir o processo de envio. O coração de João estava em um turbilhão. Enquanto os comandos eram inseridos, ele sentiu um frio na barriga. O momento estava finalmente chegando.
Quando o botão de enviar foi pressionado, um silêncio reverente tomou conta da sala. Todos se entreolharam, como se de alguma forma estivessem cientes de que estavam lançando algo no vasto desconhecido, algo que poderia alterar suas vidas para sempre. O ambiente estava denso, carregado de sentimentos, esperança, medo, amor, mas acima de tudo, uma sensação de missão cumprida. O que havia começado como um sonho distante, um desejo solitário de um jovem no Rio de Janeiro, agora se transformara em uma mensagem que representava a humanidade como um todo. E então, ao olharem pela janela, viram um céu iluminado por estrelas, cada uma delas como um sofisticado lembrete de que a conexão transcendia qualquer distância. Havia algo comovente em perceber que, mesmo com a magnitude dos desafios diante de si, sua determinação poderia alcançar até mesmo os confins do universo. Numa noite mágica, com o coração pulsando em sincronia, cada membro daquela equipe entendia que não eram apenas cientistas, mas arautos de um futuro que poderia ser grandioso. João sorriu. Sabia que aquele era o começo de uma nova história. Uma história onde a união e a coragem poderiam ecoar através das estrelas. Agora, eu preciso pedir a você algo muito importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e me ajude a continuar trazendo conteúdo para você. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final inspirador. E não esquece de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Somente verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.